Fala pessoal, vamos dar então continuidade ao nosso primeiro projeto em Flutter e agora nós vamos olhar outros componentes, outras widgets que a gente vai começar a trabalhar, beleza? Então aqui estamos no projeto que a gente criou na última aula. Então lembrando pessoal que toda widget ela vai ter um método build. Nesse exemplo, nós já aprendemos sobre a widget Scaffold, que tem uma série de propriedades como a AppBar, o body, que seria o corpo da página, e outras propriedades, beleza? Conforme a gente for avançando, a gente vai trabalhando mais aqui nesses componentes, tranquilo? Então agora, como o nosso aplicativo aqui vai ser sobre a ideia de criptomoedas, a ideia é a gente criar uma lista aqui de essas moedas, beleza? Então, para esse exercício, pessoal, o que eu adicionei foi, dentro da pasta Images, eu adicionei algumas imagens aqui sobre os ícones das moedas. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o Bitcoin, o Cardano, o Ethereum e outros ícones de moedas. Depois vocês podem pegar esses ícones aqui diretamente em sites que fazem listagem de preços de criptomoedas. E o importante também, pessoal, lembrando aqui no PubSpec, que a gente comentou na aula passada, eu preciso descomentar essa propriedade Assets, e aqui eu preciso indicar aonde vai estar as minhas imagens. Nesse caso aqui na pasta Images, barra, para que ele pegue todas as imagens que vão estar disponíveis nessa pasta. Tranquilo? Então vamos lá, como que a gente vai trabalhar? Primeiramente, a gente vai criar aqui um model, né, um modelo. Então eu vou criar aqui dentro da pasta lib barra model, ou models pode ser também, né? Vamos chamar models barra moeda .dart, que vai ser a nossa estrutura de uma moeda. Então aqui, class moeda, e a nossa classe ela vai ter algumas propriedades. Então vai ter uma string ícone, a gente vai ter uma string nome, a gente vai ter uma string sigla para essa moeda, e também a gente vai ter o preço dessa moeda. Beleza? A gente também precisa aqui do nosso construtor, igual a gente trabalhou nas outras aulas. E dentro aqui do nosso construtor, a gente vai colocar o required this.icone, required this.nome, required this.sigla e por último o required this.preço. Beleza? Então essa aqui seria a estrutura da nossa moeda, de uma moeda digital. Tranquilo? Na sequência, o que a gente vai fazer? A gente vai criar então um outro arquivo que vai ser na pasta lib barra repositories. A gente vai criar um repositório chamado moeda repository.dart. Tranquilo? Então aqui, essa vai ser uma classe responsável por se conectar posteriormente com as fontes de dados, ou seja, uma API externa ou um banco de dados, onde vão estar, né, os valores ali e os dados das moedas. Então nesse caso, a gente vai criar então o moeda repository, e nesse primeiro momento a gente vai ter dados puramente estáticos aqui. Eu vou criar aqui um método estático, né, uma propriedade estática, chamada list moeda, e aqui a gente vai chamar de tabela, ou seja, uma tabela onde eu vou ter a listagem com os meus dados. E aqui a gente vai inicializar com uma lista. E dentro dessa lista eu vou ter várias moedas, né? Então eu vou ter aqui uma primeira moeda. Aqui a gente pode especificar, por exemplo, o ícone da moeda. Então vai ser uma string, que a gente pode colocar images barra bitcoin.png, tá? Porque aqui a gente tem, olha, dentro da pasta images, o bitcoin.png. Aqui o nome pode ser aqui Bitcoin. A sigla vai ser o BTC. E o preço, que vai ser um double, vai ser 163.603, que é o preço, né, mais ou menos do Bitcoin em reais agora. Tranquilo, pessoal? Então vejam que eu criei aqui a minha moeda. Vou acelerar o vídeo aqui e vou criar as outras moedas aqui para vocês também. Bom, pessoal, então já acelerei o vídeo aqui e já criei as outras moedas. Então vocês podem ver que eu criei aqui uma moeda para o Ethereum, uma aqui para o XRP, uma outra para o Cardano, outra para o USD Coin, por último o Litecoin. Então só algumas para a gente ter uma base para a gente trabalhar.
No futuro, a gente pode puxar esses dados diretamente de uma API, de um site, né, de uma corretora que liste as moedas e aí a gente consegue puxar esses dados em tempo real. Mas a gente vai fazendo isso à medida que a gente avançar na disciplina. Tranquilo? Bom, então agora a gente precisa mostrar essa lista, né, com as moedas aqui no nosso Moedas Page. Então o que a gente vai fazer? Agora o nosso body, a gente não vai mais fazer um center, e agora a gente vai usar aqui então um list view. Então list view, e como vocês podem ver, olha, existem vários métodos. Então você tem o list view clássico, o list view builder, custom e o separated. E aqui no nosso caso a gente vai usar o separated, por quê? Ele permite que a gente coloque um separador entre cada linha. Então, por exemplo, a gente pode criar uma linha customizada se a gente quiser. Então vejam que o separated aqui, ele vai ter um item builder. Tá? Esse item builder vai ser a função que vai construir de fato a nossa linha, né? Cada uma das linhas. Ele tem o separador e o item count. Então o item count, como que a gente vai fazer? Tá? Então aqui, no nosso método build, a gente pode inicializar, né, uma variável do tipo final, ou seja, que ela não vai ter modificação, chamada tabela, e vai receber aqui moedas repository.tabela, certo? Então a gente está acessando o valor de tabela e atribuindo aqui para o tabela. Então o item count vai ser o quê? Tabela.tamanho dela, length, beleza? E aqui a gente então tem o tamanho da lista que a gente vai renderizar. Sempre no Flutter, pessoal, quando a gente estiver trabalhando com listas, a gente sempre precisa especificar o tamanho da lista, justamente para o Flutter saber, né, a quantidade de itens que ele precisa renderizar e como que ele vai fazer o controle desse processo. Tranquilo? Bom, o nosso separated builder, ele vai ser aqui uma função, tá? Ele precisa aqui de alguns contextos, mas a gente pode ignorar eles nesse primeiro momento. E aqui a gente vai usar apenas um divider, tá? Apenas para fazer uma linha aqui de divisão. Depois vocês podem customizar isso. Aqui também a gente pode adicionar uma propriedade de paging, né? de espaçamento, para justamente não ficar grudado ali nas laterais. E aqui a gente pode fazer o edge insets, que vai ser para você fazer esse espaçamento. E aqui a gente vai dizer que em cada uma das 4 bordas a gente quer 16 pontos, tá, de espaçamento. E por último, a gente tem que mostrar então os dados na nossa tabela. Então, para fazer isso, a gente vai ter uma função aqui que vai ter um build context, chamado contexto, e a gente vai ter aqui um int, que vai ser um índice chamado moeda. Tranquilo? Bom, dentro dessa função, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar uma linha. Tá? Uma linha de uma tabela dentro do Flutter é uma widget chamada listTile. listTile. O listTile ele vai aceitar algumas propriedades. Por exemplo, ele vai aceitar uma propriedade chamada leading, que é o ícone que vai à esquerda dessa tabela. Então aqui a gente pode usar, por exemplo, uma widget chamada image.asset, e aqui a gente pode passar, então, qual é o path, né, da nossa moeda. Então aqui vai ser o tabela, que já está aqui vindo do nosso repositório, o índice que vai estar, que vai ser a moeda, então a tabela da moeda, ponto, e aqui vejo que ele já vai completar para nós. Olha. Então eu tenho o ícone, o nome, a sigla e o preço. Então aqui basta eu pegar o ícone da moeda que eu quero exibir. Nós também temos uma propriedade chamada title. Então aqui vai ser o quê? Um text do quê? Da tabela de uma moeda, ponto, o nome. E também nós temos uma outra propriedade que é o trailing. O trailing é o que vai lá na direita, né, que pode ser um ícone, pode ser um texto, pode ser qualquer informação relevante. Então aqui a gente vai colocar um texto, então vai ser uma moeda, ponto, preço, e aqui como é um texto, né, pessoal, a gente precisa converter isso para string. Veja que ele está dizendo, né, que o argumento é do tipo double, ele não pode ser, né, atribuído para o tipo string. Então aqui no final basta fazer um ponto to string e ele vai converter para nós aqui para string, beleza? Então se a gente fez tudo certo, ele vai compilar e vejam que ele mostrou na tela para nós aqui, né, as informações de cada uma
das moedas. Então veja que eu tenho lá o Bitcoin com o valor no final, o Ethereum, o XRP, o Cardano, o SB e por último o Litecoin. Então veja que de uma forma bem simples a gente já consegue fazer aqui um aplicativo bem legal e bem interessante. Olha, ele já vem com todo o controle aqui para você fazer o scroll da tela, tá? E depois, obviamente, a gente vai poder fazer aqui, quando clicar em um desses itens, ele vai navegar para uma outra tela. Nessa tela, então, a gente vai poder exibir detalhes desse código. Beleza? Então, vejam que a gente tem então o list view, a gente tem que sempre especificar o tamanho, né, da nossa lista, e principalmente aqui a configuração que a gente quer exibir, nesse caso o list tile. Veja que a gente colocou o leading, pode ser um ícone aqui, pode ser uma imagem, né, o que a gente quiser especificar, e também aqui pode ser o título, né, e outras propriedades que vão estar disponíveis aqui dentro do list tile. Bom, pessoal, então esse foi o nosso primeiro aplicativo em Flutter. É ainda um aplicativo bem simples, mas nas próximas aulas nós vamos avançar em conceitos um pouco mais fundamentais no Flutter, como, por exemplo, o que é uma stateless widget, o que faz um método build, como desenhar na tela, como controlar, como ir de uma tela para outra utilizando a navegação. Então nós vamos ver todas essas funcionalidades à medida que nós avançarmos dentro do nosso curso. Beleza? Pessoal, testem esses exemplos, né, e instalem um ambiente no computador de vocês, e na semana que vem nós já vamos ver outros vídeos, né, sobre o Flutter, dando continuidade a esse aplicativo de criptomoedas. Abraço a todos e até a próxima aula.